Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de YouTube da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Para saber mais sobre nós, sobre os nossos trabalhos, acesse aqui na descrição do vídeo nossas redes sociais e o nosso site. Hoje vamos dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começarmos, vou te convidar a fazer um relaxamento. Vamos respirando profundamente, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos sentindo essa energia divina a nos envolver, a nos reavivar. Agradecemos por tudo que temos e tudo que somos. Mentalizamos o Mestre Jesus aqui ao nosso lado, nos amparando. Sempre que pensamos nele, ele está pertinho de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos intui sempre no melhor caminho, nas melhores ações e nos melhores pensamentos. E que hoje possamos estar com o coração e a mente suscetíveis para recebermos essas boas vibrações, esses aprendizados tão salutares que o Evangelho nos traz. Que assim seja, gratos pela oportunidade. Vamos assim, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos para o item 19, o último item, para finalizar o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse item vamos falar sobre a progressão dos mundos. Kardec escolhe, então, essa mensagem de Santo Agostinho, que também foi psicografada em Paris, no ano de 1862, para encerrar esse capítulo. Vamos aqui entendendo o que significa progressão. Progressão significa sucessão, continuação. Também podemos entender como uma evolução, algo que exige etapas que precisam ser ali vencidas, superadas. Lembrando que a casa do Pai é o universo infinito e que as diferentes moradas são os mundos que circulam nesse espaço infinito, oferecendo aos espíritos moradias próprias conforme o grau evolutivo de cada um. Como nós falamos aí nas últimas semanas, né? A nossa evolução espiritual, ela nos traz aí várias etapas que temos que percorrer. Assim também são os mundos. Cada mundo está adequado para o estágio espiritual da evolução de cada um de nós. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Santo Agostinho vem, neste último item, nos dizer sobre a lei do progresso. Essa lei, ela foi classificada pelo Kardec como uma lei natural. Isso pode ser encontrado lá no Livro dos Espíritos. Essa lei do progresso funciona para todos os seres, animados e inanimados, para levá-los pela transformação a um estado mais perfeito. Vamos encontrar ainda mais detalhes sobre essa lei lá no Livro dos Espíritos, tá? Então, o que vamos entender aqui é que ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Aqui vamos sugerir uma comparação com uma escola. Quando nós entramos numa salinha de jardim da infância, qual é a aparência dessa sala? Ela costuma ser mais colorida, ter mais estímulos visuais, sonoros, táteis, tem brinquedos, não é? As carteiras são um pouquinho menores também. E se a gente entrar numa sala da turma do terceiro colegial, como é essa sala? Provavelmente ela vai ter uma lousa bem grande, cheia de conteúdo, difícil, né? Aquelas carteiras, aquele monte de carteira, né? E o material dos estudantes são livros bem grandes, cadernos, canetas. Então, vamos entendendo que numa escola, cada sala é colocada, organizada de forma a ter estímulos próprios para a evolução ali, para o estudo, progressão de cada aluno que ali está. Uma criança que está ali no jardim da infância, ela precisa de estímulos diferentes daquele jovem, daquele adolescente que já está no colegial, não é? Assim como na escola também temos a oportunidade de sempre aprender coisas novas, não é assim? Primeiro, a gente começa no básico, a gente começa aprendendo o ABC, a gente começa aprendendo 1 mais 1, não é? E depois de dominado o básico, nós vamos partindo para aprendizados mais elaborados, até chegarmos na conclusão,
do nosso ciclo escolar. E sabemos, né, como muitos dizem, o estudo ele nunca termina. A gente pode continuar estudando para o resto da vida. Então, pense que só nessa vida que estamos aqui encarnados, começamos ali sabendo tão pouquinho, né? E temos que aprender, por exemplo, aprender a escrever. O quanto que aprender a escrever é importante para nós, para depois podermos nos comunicar, podermos interpretar, podermos escrever um texto, uma poesia, podemos ser impactados pela escrita de alguém, é extremamente importante, mas começa em algo muito pequeno. Assim é a nossa evolução espiritual. Começamos ali desde o início, como ali seres bem rudimentares, nós já passamos por esse estágio primitivo aqui no planeta Terra, né, onde tivemos essa morada dos primeiros seres humanos, humanoides, né, que começaram a ter a primeira forma humana. E ali eles eram muito rudes, uma vivência bastante rústica. E o planeta também era diferente. A forma com que os continentes eram dispostos também era diferente, o clima era diferente. Com o passar do tempo, nós viemos evoluindo. Nosso corpo já é diferente, não é? A nossa forma de andar, a nossa comunicação, a nossa inteligência, a nossa moral. Da mesma forma, o planeta também se configura de uma forma diferente do que era naquela época. Os continentes já se organizam de uma outra forma, o clima já se comporta de outra forma. Então é sobre isso que Santo Agostinho está falando aqui nesse texto. Assim, a história dos mundos nos revela a progressão contínua, um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas dando aos seus habitantes condições mais agradáveis, à medida que eles também avancem na senda do progresso, interferindo com a inteligência nas forças da natureza. Aqui vou dar alguns exemplos. Para quem gosta de plantas, nós sabemos que as plantas lá do período pré-histórico eram bem diferentes de como elas se configuram hoje. Muitas delas, a grande maioria, eram muito maiores. Assim, também eram os animais. Aqui um detalhe importante, quando eu disse interferindo com a inteligência nas forças da natureza, é que a nossa inteligência humana, ela é sim capaz de orquestrar, de aproveitar aquilo que a natureza já nos oferece de tamanha riqueza. É claro que, dependendo do interesse que vai gerir essas forças, né, essa inteligência, isso pode gerar danos, mas o ideal é que a nossa inteligência se alie às forças das leis divinas, para que possamos sim ter um equilíbrio, não sermos vítimas da natureza, mas também não sermos, nos colocarmos num lugar ilusório de dominadores da natureza, afinal, fazemos parte dela. Um exemplo da interferência da inteligência humana na natureza é a própria domesticação dos lobos, não é? Que hoje são os nossos cãezinhos. Então, o animal, esse animal cão, ele surge a partir de uma necessidade muito antiga, que era da domesticação dos lobos. E a partir dessas várias gerações, como foi dito aqui no texto, né, foram mudanças levemente ali, quase imperceptíveis para cada geração, mas nós tivemos essa, como se fosse um direcionamento para que, a partir de um lobo, nós pudéssemos, através de muitos, muitos anos, termos um animal ali domesticado, que é o cachorro. É engraçado a gente pensar, né, que o cãozinho que está hoje na nossa casa, o antepassado dele é um lobo selvagem. Então, nessa trajetória, a interferência da inteligência humana. Outro exemplo está em muitas frutas, em muitos legumes que a gente consome, que a gente se alimenta. Aqui na América do Sul, a gente se alimenta bastante de milho. E quem fez a primeira seletividade, né, do milho foram os povos originários. Né? Eles já sempre se alimentaram do milho, e o milho é uma planta natural aqui da América do Sul. E originalmente ele era muito pequenininho, assim, e tinha os grãos muito duros. E então esses povos originários começaram a fazer a seleção dos milhos que eram as espiguinhas um pouco maiores, né, que tinham ali
os grãozinhos um pouco mais suculentos, e assim eles foram replantando apenas aqueles que eram melhores para o consumo. Isso foi feito durante tanto tempo que hoje o milho que a gente consome, ele já é bem grandão, né? Ele é bem macio, né? Saboroso, porque houve uma grande história por trás de uma seletividade da inteligência humana agindo ao nosso favor, né? Para a nossa sobrevivência. Mas relembro aqui que é importante que essa inteligência ela seja equilibrada, que não haja prejuízos para a nossa natureza, afinal, nós somos natureza. Então, podemos entender que nada fica estacionário. Evoluem paralelamente o homem, os animais, seus auxiliares, os vegetais, as formas de habitação, tudo, porque nada fica estacionário na natureza. A Terra, com sua humanidade, né, seus habitantes, seguindo a lei do progresso, já esteve material, intelectual e moralmente em um estado muito inferior ao de hoje. Já foi um mundo primitivo e tornou-se de expiações e provas, que é o momento atual. E vai transformar-se em um mundo regenerador, onde seus habitantes se esforçarão para viver o bem. Numa luta sem as angústias tão grandes de hoje, pela certeza que terão a existência e a imortalidade do ser espiritual, nos entendendo como espíritos. Isso muda tudo, muda a perspectiva da nossa vida atual. Assim vamos compreender e termos segurança e confiança nas leis divinas. Então, se vocês verem por aí alguém falando assim, a regeneração, ela vai acontecer no ano tal, são essas as previsões, como a gente entendeu aqui com Santo Agostinho, não é assim que funciona, não é? A regeneração do nosso planeta, ela é um longo processo, ela já vem acontecendo. E não é que o planeta vai do dia para a noite virar diferente e ficar diferente. Somos nós, os habitantes do planeta, que precisamos nos modificar, nos melhorar, para que possamos vivenciar esse estado de regeneração. Né? Não é o contrário, não é a Terra e a sua materialidade que nos tornarão diferentes. Somos nós que precisamos nos tornarmos diferentes, mais receptivos às leis divinas. E como que a gente faz isso? Começando pelo próximo mais próximo, dentro da nossa casa, ouvindo, respeitando, compreendendo. Como diz o Emmanuel, foi uma fala muito importante dele. Ele diz assim: quem sofre muito, quem busca ser assim entendido. E muitas vezes a gente pensa, poxa, ninguém me entende, porque às vezes nem a gente se entende. Não é difícil se entender? Então também é difícil pedir que o outro nos entenda, mas ao menos que a gente aceite, mesmo sem entender, que a gente aceite as peculiaridades de cada um e que a gente possa se ajudar, respeitando as limitações de cada um. Às vezes, né, nem sempre nós conseguimos tudo no tempo que a gente quer, mas é como dizem, né? Deus tem estradas aonde o homem ainda só tem pequenos caminhos. Que nos coloquemos suscetíveis às boas inspirações dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores que estão sempre nos acompanhando. Vamos fazendo o trabalho da leitura, do estudo, mas ainda tão importante quanto se informar é praticar. Que possamos aproveitar todas as oportunidades do nosso dia para que possamos botar em prática o que estamos aprendendo. É uma bênção podemos ter a liberdade de ler, de compreender, de conversar, mesmo aqui à distância, de carregarmos essa mensagem, essa luz de Jesus junto com a gente. É muito bom poder ter isso. Então, que possamos aproveitar essa existência, que temos isso, temos essa facilidade para ganhar tempo na nossa progressão. Que possamos fazer dos nossos dias cada vez melhores. Muito obrigada pela oportunidade e nos vemos por aí. Tchau, tchau.